Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar aqui mais um estudo de física, mas a respeito com aplicações das leis de Newton. Vamos focar aqui nas polias. Então, gente, mesmo quando não havia elevadores, guindastes ou tratores, movidos pela energia de um motor, grandes e pequenas edificações eram construídas, como por exemplo as pirâmides do Egito e do México, e no Coliseu de Roma. Por exemplo, pedras enormes, gente, eram elevadas até pontos bem acima do chão em um movimento contrário à ação da gravidade. Algumas técnicas utilizadas pelos povos antigos para enfrentar a gravidade, pessoal, ainda são adotadas pelos construtores modernos. Denominamos essas técnicas em instrumentos de máquinas simples. Nesse caso aqui que nós estamos observando, essa técnica aqui é uma máquina simples, que é uma polia, muito utilizada aí na construção civil. Na definição aqui de polias, polias são máquinas simples que, corretamente associadas, elas podem produzir o esforço necessário para levantar objetos. Então, você aplicando ele aqui de uma maneira correta, a associação, você vai ter um esforço mínimo possível para poder levar um objeto de massa muito grande, um balde de cimento, um concreto, por exemplo. Essa primeira imagem, figura, esse desenho que eu fiz, mostra uma pessoa levantando um objeto por meio de uma única polia presa ao teto. Essa polia bem aqui. Ela é denominada polia fixa porque ela está presa, como eu falei da agorinha. A força feita pelo operador aqui para puxar esse blocozinho possui direção oposta à direção do movimento do objeto. Ele puxa para baixo e o bloco sobe. Então a direção dele é oposta ao movimento que o operador está fazendo à corda. E é exatamente igual à força que deveria ser feita caso o objeto fosse erguido diretamente com a mão. É a mesma coisa se esse operador estivesse bem aqui puxando essa corda para cima. A mesma força que ele está puxando aqui para baixo é a mesma coisa se ele estivesse aqui bem em cima aqui puxando o bloco. Então, as polias fixas, gente, elas não diminuem a força aplicada. O benefício é a facilidade de possuir um objeto no local desejado. Então, no caso dessa polia fixa aqui, ela não é muito boa, porque a força que você aplica aqui é mesmo que se você estivesse em cima. Então, as polias móveis, nesse caso aqui da figura 2, elas são mais úteis para diminuir a força aplicada em relação a uma única polia. Que nesse caso você vai ter que aplicar uma força igual ao peso ou maior para poder o objeto subir. Então, gente, esse operador que está aplicando uma força F aqui na corda, além desse sistema todo, a força que atua nesse bloquinho é o peso dele e a atração do fio T, que é a força que o fio exerce no bloco. Então são duas forças aqui aplicadas no bloco. Além da força que o operador está fazendo, existe outra força do fio também, que é a tração, ok?
Em uma determinada situação que o operador fica em equilíbrio com a corda e o bloco, ele fica só segurando, ele não puxa essa corda para levantar o bloco, ele fica paradinho aqui do jeito que essa figura está. Nessa situação, a força que ele está aplicando aqui, para a situação em equilíbrio, a força que ele está aplicando tem que ser igual ao peso para o bloco ficar em equilíbrio. Vou dar um exemplo. Se o peso do bloco for de 50 newtons, se o peso do bloco for igual a 50 newtons, para o sistema que fica em equilíbrio, essa força aplicada pelo operador também tem que ser igual a 50 newtons. 50 newtons. Isso no caso de uma polia fixa. As polias, elas não servem apenas para mudar o sentido da força aplicada para movimentar um corpo, combinando-as com pedaços de corda. Elas também servem para diminuir a intensidade dessa força. Nessa segunda caso aqui, vamos considerar um sistema formado por uma roldana fixa. As roldanas fixas sempre estão presas ao teto. E uma móvel. A móvel ela não está associada com o teto, por isso que a gente chama móvel. Nesse caso aqui dessa figura nós temos apenas uma polia móvel. A gente poderia ter mais, né? Mas nesse caso só uma móvel. Ela está pendurada aqui. Ela pendura um corpo de peso cujo módulo é P. Aí eu simbolizei aqui esse P aqui como o peso deste bloco. No guincho da roldana móvel. Vem aqui. Ele está bem no guincho dessa roldana. Cada parte da corda, gente, dessa roldana móvel, será tensionada com uma força de módulo igual à metade do peso do bloco. Então cada pedaço aqui dessa corda, cada pedaço aqui vai ser a metade do peso do bloco. Se o peso do bloco for de 50 newtons, cada pedaço desse fio aqui, ó, isso aqui é um fio só, mas cada lado aqui do fio, a tração do fio vai ser a metade da força. E a pessoa que vai estar segurando essa corda para poder deixar o sistema em equilíbrio, para ele sustentar, para ficar aqui paradinho, ele tem que aplicar uma força que seja a metade do peso do bloco. Cada polia móvel, como essa aqui que eu estou apontando, ela diminui pela metade a força necessária para levantar um objeto. Quanto maior for o número de polias móveis, aqui só tem uma, quanto maior a quantidade de polias móveis, menor será a força aplicada sobre o sistema para mudar a posição vertical do objeto. Então, quanto mais polias móveis, menor vai ser o esforço aplicado pelo homem aqui, para puxar o bloco ou deixar ele em equilíbrio, ou seja, para ficar parado aqui, do jeito que está o sistema. Então, gente, nós temos uma fórmula, olha só, a força F necessária para levantar um objeto de peso P é definida a partir do número de polias móveis, configurando a seguinte equação. Então, gente, a gente pode utilizar essa equação bem aqui, ó. F, a força aplicada pelo operador, igual ao peso do objeto dividido por 2 elevado a n.
Eu posso aplicar essa fórmula aqui, onde F é a força aplicada pelo operador, P é o peso do bloco e N é a quantidade de polias móveis que eu tenho no sistema. Vamos considerar aqui, por exemplo, esse caso aqui. Vamos saber a força aplicada pelo operador para sustentar o sistema. Vamos considerar que o peso do bloco fosse 50 newtons. Esse bloco aqui pesa 50 newtons. A gente quer saber a força aplicada pelo operador. Força aplicada pelo operador. O peso não é 50? Aí eu vou substituir. No lugar de P eu coloco 50. 50 dividido por 2 elevado a N. N é a quantidade de polias móveis que eu tenho aqui no sistema. Que eu só tenho uma polia móvel, porque eu tenho uma fixa e uma móvel. Esse N é só da móvel. Eu tenho só uma polia móvel. Então, vai ser 2 elevado a 1. Olha só, F igual a 50 sobre 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. Então, nesse caso, 50 dividido por 2 dá 25 newtons. Então, nesse caso, 25 newtons seria a força aplicada que o operador coloca no fio para sustentar o sistema com um blocozinho de peso de 50 newtons. Aí eu perguntasse para você, se tivesse duas polias móveis, aí a fórmula seria P sobre 2 elevado a 2. Aqui, esse N aqui eu colocaria 2. E 2 elevado a 2, 4. Aí eu ia dividir 50 dividido por 4. Dá outro valor. Quanto mais polias móveis eu tiver no sistema, menor será a força aplicada pelo operador para sustentar o sistema, para deixar ele em equilíbrio. Eu vou colocar aqui uma atividade para vocês observarem como é que fica, com mais polias móveis. Vamos resolver esse exemplo aí. Na figura, temos uma combinação de roldanas móveis e fixas, constituindo uma talha exponencial. A força de ação FA a ser aplicada para erguer e manter em equilíbrio uma força de resistência FR de 40 N será de quanto? Ele quer saber essa força FA aplicada pelo operador para manter o sistema aqui em equilíbrio. Lembrando que ele falou que a força de resistência desse bloco é de 40 N. Essa força de resistência é o peso. Eu tenho aqui uma polia fixa aqui no teto, que está presa, e 3 móveis. Vamos colocar aqui os dados que a questão está dando para a gente, os dados. Temos a força aplicada pelo operador, que ele não dá, ele quer que a gente procure essa força, a força de ação. Ele dá a força de resistência, né, do bloco, que é o peso, simplesmente o peso do bloco, que equivale a 40 newtons. Ele quer saber a força para sustentar o sistema. Qual é essa força? Eu vou utilizar essa fórmula bem aqui, essa fórmula que eu botei na aula. Força igual ao peso dividido por 2 elevado a N, onde F é a força para sustentar o sistema, P é o peso do bloco, e esse N aqui, gente, é a quantidade de polias móveis que eu tenho no sistema. Nesse caso aqui eu tenho 3, então esse N aqui vai ser 3. Vou substituir aqui na fórmula aqui as informações. O peso, que é a força de resistência do objeto, 40 newtons, no lugar de P coloco 40, dividido por 2 elevado a 3. Por que 3? Eu tenho 3 polias móveis. N é a quantidade de polias móveis. Se eu tivesse apenas 2, seria 2. 2 elevado a 2. Mas como eu tenho 3, eu tenho que colocar 3 aqui. Beleza.
Eu tenho que resolver aqui essa divisão. 40 dividido por 2 elevado à terceira. Mas quanto é 2 elevado à terceira? Bem simples. 2 elevado à terceira, bota bem aqui em cima. É a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2. Ó. Tenho 3 vezes. Ó. 3 vezes o número 2. 2 vezes 2 vezes 2. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado à terceira vale 8. Aí fica 40 dividido por 8. Então, essa força aplicada por ele, a força A, né? Aplicada por ele, 40 dividido por 8, que dá 5 newtons. Então, gente, para ele sustentar esse bloco, para deixar ele bem paradinho aqui, para ele puxar e ficar do jeito que está aqui, deixar em equilíbrio, ele tem que aplicar uma força de apenas 5 newtons. Não é preciso ele aplicar uma força de 40. E o peso do bloco vale 40, mas só que ele aplica só uma força de 5 newtons. Então tá aí a importância de utilizar polias móveis num sistema. Então, se eu tivesse mais polias, em vez de 4, de 3, colocar 4, essa força aplicada por ele ia ser menor. Quanto mais polias móveis eu estiver aqui, menor vai ser a força aplicada pelo operador, para deixar o sistema em equilíbrio.